Olá, muito bom dia a você que nos acompanha pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o Tony e hoje eu estou substituindo o Jonas aí. Vamos falar sobre uma coisa super interessante, que é a multiplicação de números racionais, seja na forma decimal ou na forma fracionária. E eu não posso começar essa aula sem estar bem acompanhado. Eu estou sempre muito bem acompanhado do professor Osmar. Bom dia, Osmar! Bom dia, Tony. Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui para mais uma aula de matemática, 7º ano do ensino fundamental. Valeu, Tony. Estou aqui acompanhando as interações, acompanhando o chat aqui, tá? E já mando um bom dia aqui para o pessoal da Escola Maria Aparecida Viana Muniz, a turma lá do 7º D, que está com o professor Joel, tá? Muito obrigado pela participação de todos e que a aula seja produtiva, né, Tony? Ah, vai ser sim, né? Lembrando que a nossa aula de hoje, assim como a de quarta-feira também, é uma revisão, são algumas habilidades que nós selecionamos, que julgamos ser boas aí para vocês reverem, é uma grande oportunidade. Se você perdeu alguma parte, alguma coisa que você não entendeu, né? O momento é esse agora, né? Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre a habilidade de hoje? Vamos lá. Olha só, a habilidade de hoje é a habilidade EF06MA11, que é resolver e elaborar situações-problema com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as 4 operações fundamentais e a potenciação por meio de estratégias diversas, e utilizar estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas, com e sem uso de calculadora. Um montão de palavra difícil aí, mas o negócio é muito simples, é muito tranquilo e a gente já vai começar mesmo mostrando essa operação, né? Aquela operaçãozinha com vírgula que muita gente tem dificuldade, né? Vamos dar uma olhadinha nisso aí? Vamos lá. Pode colocar na tela pra gente, por favor? Olha só, o que que nós temos aí? Temos a multiplicação, como eu falei para vocês, nós temos várias formas de representar um número decimal, né? Nós podemos representar o número racional, perdão, na forma decimal, na forma fracionária, a gente pode representar na forma pictórica, né? Sim, com desenho, né? Verdade. E a gente pode representar também na reta numérica, né? Mas o que interessa para nós hoje é a decimal e a fracionária, porque é onde nós conseguimos, né, aplicar as operações fundamentais, que no caso aí, adição, subtração, divisão e multiplicação. Hoje a gente vai falar sobre a multiplicação. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No decimal, apresentando para vocês um exemplo, nós temos aí 2 inteiros e 40 centésimos vezes 3 inteiros e 80 centésimos, né? Ou 2,40 vezes 3,80, como o pessoal costuma falar, né? Fazendo esse cálculo na calculadora, o que que nós temos? Ó? Nós temos o valor de 9 inteiros e 12 centésimos. Se você fez com a calculadora, você chegou nesse resultado aí, mas eu acho que é muito interessante que você tenha essa curiosidade, né? De como armar essa conta, de como fazer o passo a passo desse cálculo aí. Então vamos lá. O Jonas preparou aí pra gente uma animação muito bacana. Olha só como é que ele pôs pra gente, ó. Eu achei incrível. Olha lá. Ele tirou o 0 aí, viu, Osmar? Tá vendo? Mas faz alguma diferença, Tony? Não faz, né? Isso é muito legal, né? legal, Porque é indiferente, eu vou até escrever aqui no cantinho e vou apagar, ó. Sim. Se eu escrevesse esse 2,4 ou 2 inteiros e 4 décimos aí, dessa forma, e em seguida eu fosse acrescentando zeros, viu, Osmar? Sim. Vou até mudar a cor aqui da caneta, e vir acrescentando zeros nesse número aqui, ó. Ele não perde a propriedade, ele vai valer a mesma coisa. Sim. Porque esses zeros aí, depois da vírgula do lado direito, ele não altera, né, a proposta do número, né, não altera o que ela significa, não é isso? A importância da vírgula, né? Esse movimento dela, né? Faz toda a diferença. Sim. Né? E essa ideia, Osmar, de colocar zeros é super interessante também quando a gente está fazendo multiplicação. Legal. Né? Quando a gente multiplicação não, adição. Né? Sim. Quando a gente está fazendo a adição, é interessante que a gente saiba dessa ideia para que a gente consiga igualar a quantidade de casas decimais. É claro que na multiplicação isso não faz muita diferença, mas é interessante a gente prestar atenção na quantidade de casas decimais que cada um desses números tem depois da vírgula. Vamos acompanhar?
Vamos lá. Antes de mais nada, eu vou apagar aqui, né, esse desenho que nós fizemos aí. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, ó, 8 vezes o 4. Né? A gente sabe que 8 vezes 4, né, Osmar, dá 32, né? 32. Então, olha só, fazendo 8 vezes 4, nós temos o 32. Só que quando a gente vai descer o número aqui, né, Osmar, a gente não pode descer o 32, porque essa casa que nós temos aqui, ó, ele só aceita, no caso, até 9 unidades, né, para cada casinha, né, partindo do 0 até o 9. Sim. O que passa do 9, né? Quando nós temos 2 algarismos, a gente coloca só o primeiro e o segundo vai subir. Olha que bonitinho esse 3 subindo aqui, ó, tá vendo? O 3 sobe, porque a gente não vai utilizar ele agora, viu, Osmar? Não. A gente vai utilizar só depois, né? Legal. Então vamos lá. Agora nós vamos fazer o 8 vezes o 2. O 8 vezes o 2 dá 16. Só que subiu esse 3zinho aí, né? Então nós vamos fazer 8 vezes 2 dá 16, com 3 vai dar 19. Okay. Então olha lá, desci aí o 19. Nesse caso, o 1, né, do 19, ele não vai subir, porque nós já terminamos, né, todas as possibilidades de multiplicação com o algarismo 8 lá embaixo. Perfeito. Então a gente vai passar agora para o 3. Né? Como esse 3 andou uma casa decimal, a gente também vai andar para frente no resultado uma casa decimal. Então vamos lá. Vamos colocar lá um sinalzinho de mais debaixo do 2, né? Para poder ocupar essa casinha. Tem gente que costuma colocar o 0 aí também. Eu costumo colocar o 0, acho mais interessante, até porque a gente consegue ver mesmo o número, o que ele significa, né, Osmar? Não me ensinaram assim não, é o mais. Normalmente eu faço assim, né? Mas o que é de gosto é regalo da vida, né? Então vamos lá. Agora vamos fazer 3 vezes o 4. 3 vezes o 4 dá 12. E vai acontecer aqui, Osmar, a mesma coisa que aconteceu com o 32, tá vendo? O 2 ele vai permanecer aqui e o 1 ele vai subir. Por que ele vai subir? Porque a gente vai adicionar, né, o resultado do 3 vezes 2, né? Lembrando que em cada casinha dessas aqui, nós só podemos colocar até o 9, né? Do 0 até o 9. Então a gente nunca desce 2 algarismos de uma vez no meio da conta, a não ser que esteja no finalzinho. Aí a gente desce os 2, né? Sim. Então vamos lá. 3 vezes 2 vai dar 6. Com esse 1zinho aqui que nós temos aqui em cima, né? Aí nós vamos ter o valor igual a 7. Muito bem. Agora, nós vamos fazer a adição, né? O 2 vai descer, né? Sim. 9 mais 2 é igual a 11. Ó. Aconteceu a mesma coisa aqui, Osmar, tá vendo? Ó, 9 mais 2 é igual a 11, mas a gente também não pode descer 2 algarismos, né? Sim. Então a gente vai descer só o 1. O 1 que representa o 10 vai subir, porque ele é uma dezena, né? No caso, uma centena, desculpem. 1 mais 7 é igual a 8, com esse 1 é igual a 9. E aí deu 912, né? Diferente do resultado que nós temos aqui, que é 9,12, ou 9 inteiros e 12 centésimos. Agora, o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos imaginar que esse 912 aí, ó, tem uma vírgula lá no finalzinho, ó. E aí a gente vai contar quantas casas decimais nós precisamos para este resultado. Então, muito bem. O número de cima tem só uma casa decimal, que é o 4, né? Okay. E o número de baixo tem só uma também, que é o 8. Então, nossa resposta vai ter 2 casas decimais. Por que 2? Uma casa do número de cima, uma casa do número de baixo. Nós adicionamos a quantidade de casas decimais aí, né? Sim. Então, essa vírgula vai ter que andar 2 casinhas. Então, nós vamos ter aí 9 inteiros e 12 centésimos. Perfeito. Não é difícil, né, Osmar? Na verdade, é um cálculo simples de fazer, só que requer muita atenção. Tem que prestar bastante atenção, principalmente nesses números que estão subindo aí, né? Para não esquecer de adicionar, ou então para você não multiplicá-lo, porque ele já foi multiplicado. Ele é o restinho, né, da multiplicação anterior. Então, carece de atenção. Mas não é difícil, não. Você vai praticar isso e vai ver que é muito simples de fazer. Vamos lá. Continuando agora, uma outra representação aqui, Osmar,
que é uma representação fracionária. Como que a gente faz a multiplicação quando nós temos duas frações, né? Então, a minha professora, quando eu era pequenininho e faz muito tempo, né? E eu tinha muita dificuldade de estudar na minha época, que para chegar na escola a gente tinha que fugir dos dinossauros, né? Sim. Então, quando a gente conseguia chegar na escola, a professora ensinava pra gente que a multiplicação de fração a gente faz o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo, né? Sim. O de cima mais conhecido como numerador e o de baixo conhecido como denominador, porque ele dá nome à fração, né? Sim. Por isso que ele chama denominador. Então a gente vai fazer isso mesmo, né? Ó, aqui a gente juntou tudo numa fração só, né? Fizemos lá 1 vezes 1 em cima e 2 vezes o 3 na parte de baixo. E resolvendo, né? Nós temos aí 1/6. A gente não pode esquecer, né, que muitas das vezes em operações com frações carece de uma simplificação de frações, né? É claro que a gente está tomando alguns exemplos simples aqui, né, Osmar? Sim, claro. Mas toda vez que for necessário, né, é importante que você simplifique essa fração, principalmente quando a gente vai fazendo provinhas, né, AP, ou até mesmo um vestibular mais tarde, né? A gente sempre vai encontrar respostas em fração e essas respostas sempre vão estar simplificadas. Mas isso daí é um assunto para depois, né, É Osmar? verdade. Meus alunos sempre gostavam do número decimal, mas eu insistia na fração para eles. Mas a fração é um número bacana de se trabalhar, Não, né? É falar bem fração é um número interessante, né? como outro qualquer, né? A gente Exatamente, faz... né? É o que eu sempre digo também, uma coisa bem interessante de ser falada, é. né? Fração, número quebrado, que o pessoal fala, né? E número negativo é resposta também, né? Sem Um número como problemas. qualquer outro. Se eles existem, é porque há essa possibilidade de apresentar a resposta dessa forma. Sim. Então, não se assuste, de repente, num cálculo de vocês, aparecerem números dessa forma, beleza? Bom, vamos lá então. Olha só, vamos para a primeira atividade. Olha o que está falando aí, Osmar. Ó, Opa. um determinado time de futebol já realizou 4/5 do total de partidas de um campeonato, tá? Então quer dizer que ele não jogou todos os jogos do campeonato, ele jogou 4/5 do campeonato, Ok. tá? Sim. Esse mesmo time perdeu 1/3 dessas partidas. Ok. 1/3 de que partidas, Osmar? 4/5. Dos 4/5, né? Sim. Então ele perdeu 1/3 dessas partidas. 1/3 aí desses 4/5, tá? Quando nós queremos calcular a fração de um número, gente, a gente não pode esquecer, tá? Seja ele um número inteiro, fracionário, decimal, a gente sempre pega esse número e multiplica por essa fração. Nesse caso aqui não vai ser diferente, né? Então a gente vai aplicar agora aquela ideia da multiplicação entre frações. 2 minutinhos, dá, Osmar? 2 minutinhos, mano. 2 minutinhos. A gente volta já já.
Tony, retornamos aqui com as interações, pessoal participando bastante, 28 mil pessoas conectadas, né? Apesar de todos os feriados aqui, participação bastante importante. Inclusive a professora Helena, que está lá com seus alunos lá da Escola Estadual José Belmiro Rocha, de Guaimbê, multiplicando as frações, teremos 4 15avos, segundo a Helena e os alunos dela. Obrigado, Helena, obrigado a todos, tá? O professor Nelson tá lá com o pessoal da Escola Estadual, a professora Maria José Maia de Toledo, PEI, tá? Lá de Jundiaí, tá? Dando um bom dia pra gente e participando. Os alunos lá da Escola Estadual José Olímpio Pereira Filho, lá de Itacoaxetuba, tá? Chegaram lá também no 4 15avos, professor Rodinei, tá? E todas as respostas vão por esse caminho aqui, professor Neylor, né? Um abraço lá pro pessoal da PEI lá de São Miguel, Escola Estadual, bairro de São Miguel, Cachoeira Paulista, aqui no interior de São Paulo, tá bom? A professora Lilian tá mandando a resposta do Vitor, 4 15avos. Para encerrar, Tony, professora Márcia, o Diogo lá da Escola Simon, lá de Poá, com a professora Márcia, respondeu 4 15avos. Muito obrigado a todos e nos perdoem aí, não consegui ler todas as respostas, gente, né? né? Valeu, obrigado. É muita gente. Mas eu quero mandar um abraço também para Sofia Helena, minha filha, que está acompanhando a aula. Primeira vez que eu dou aula para ela, viu, Osmar? Espero, depois eu vou dar uma olhadinha nesse caderno para ver se ela está fazendo lição mesmo. Sofia? Sofia Helena esse nome é comum, minha filha se chama Maria Helena. Olha aí. Então, ó, lembrando, né, eu já tinha dado a dica para vocês que nós tínhamos que fazer a multiplicação entre o 1/3 e o 4/5, né? Então vamos fazer isso, ó. Olha só. O Jonas já deixou tudo bonitinho, né? É um fofinho, né? Olha só. 4/5 de 1/3. Então a gente vai fazer 4/5 vezes 1/3, né? Montamos tudo numa fração só aqui, né? Fizemos aí o 4 vezes 1 igual a 4 e o 5 vezes 3 igual a 15, né? Nesse caso, né, repetindo mais uma vez, não dá para fazer uma simplificação, porque o 4 e o 15 são primos entre si, ou seja, eles não possuem divisores comuns. Perfeito. Mas se por um acaso nós tivéssemos lá 4/16avos, aí a gente ia fazer aquela simplificaçãozinha, né, por 2, até não dá mais para dividir. Outra coisa que você falou, né, Osmar, durante os comentários, né, na hora que você leu, você falou 4/15avos, né? Quando passa, né, do 10, né, a partir do 11, a gente coloca esse termo avos, né, para poder ler a fração. Normalmente o pessoal fala assim, 4/15. Não está errado não, né? É importante que você entenda o que a fração significa, né? É ótimo falar bonitinho, certinho, mas mais importante é saber o que a fração significa. Beleza, Osmar? Eu falar alguma coisa, Osmar? Beleza, só mandar um abraço pro professor Paulo, que está lá com seus alunos lá da escola Álvaro Fraga, lá PEI, tá? Programa de Ensino Integral. Tá? Álvaro Fraga Moreira, lá de Jaú. Professor Paulo acompanhando a gente. Muito, muito obrigado, Paulo. Valeu. Muito bom, muito bom. Vamos para mais uma atividade aí, Osmar? Vamos. Olha só. Uma atividade 2, ó. Caio foi ao mercado e comprou 2,5 kg, né? Ou 2,5 quilos, ou 2 inteiros e 5 décimos de quilo, né? Várias formas de ler aí, né? Mas a gente fala no dia a dia 2,5 kg de carne, né? Se o quilo da carne custa R$ 23,50, quanto ficou essa compra? Então, ó, lembrando, 1 quilo da carne, né, custa R$ 23,50. Só que o Caio não comprou 1 quilo, né? Caio comprou 2,5 quilos, né? Então a gente tem aqui, ó, dois números decimais, duas representações decimais aqui, né? Ora, se nós tivéssemos comprado 4 quilos de carne e cada quilo custasse R$ 40, 4 vezes 40 daria R$ 160, né? Então, só para dar uma dicasinha de que a gente ainda está falando da multiplicação, né? Vamos lá, então? Vou dar para vocês aí, ó, 2 minutinhos, a gente volta já já. Vamos lá.
O pessoal aqui mandando bem nas contas da carne, tá bom? Professora Olha Cristiana, aí. tá lá com o pessoal da Peitomanique, lá de Jundiaí, tá? Pessoal ligado, participando, mandando as respostas. Professora Adriana, lá da Escola Josefina Najar Hernandes, tá? Também aqui com a gente, participando, tá? O professor Antônio falou que o preço está defasado, concordamos, tá? Professor Gabriel, Paula Santos, lá da cidade de Salto, tá? Oi aí. Ai, não vou conseguir ler o nome da menina. Teresa, nossa, é difícil. 5875, tá? Nomezinho, tá? Legal. Teresa. Olha aí. Acho que é o nome da aluna, tá? Alunos da PEI Naerson Miranda, lá de Bofete, responderam 58,75. Professora Márcia com eles. Alunos do 7C, sétimo C, responderam 58,75. Eles são lá da Escola PEI Olímpia Falsi, aqui de Ibiúna, tá? Interior. Tem o interiorzão e tem o interiorzinho, Tony. Olha aí. E Biona a gente brinca que é interiorzinho, que é aqui perto da capital, mas tudo maravilhoso. Para finalizar, tá? Professora Marina, lá da PEI, doutor Domingos de Magalhães, lá de Jaú, 58,75, alunos do 7º B. Muito obrigado a todos. Muito bom, muito bom. E a gente estava aqui, ó, no estúdio aqui, todo mundo tentando fazer essa continha aí, muito bacana. Né? A gente também está estudando aqui, tá pensando o quê? Na raça, olha, né? Na raça, de cabeça. O pessoal muito bom aí, ó. O pessoal dos câmeras aqui, o pessoal estuda também, viu, gente? Tá pensando o quê? Ó, o pessoal respondeu 58,75. Eu vou montar aqui, viu, Osmar? Sim. A continha como é que ela deve ser feita mesmo. Beleza. Então a gente tem aí, ó, 2,5 ou 2,5 vezes 23,5, né? Dá 58,75. 58 inteiros e 75 centésimos, né? E aí apareceu a resposta. Lembrando que todas as vezes que nós respondemos um problema, a gente tem que colocar a resposta toda bonitinha, né? Não só colocar a conta. E vamos aí para o nosso cálculo, né? Olha lá. Fazendo 23,5 vezes 2,5, perceba que nós tiramos aí o zero do 23,50, né? Porque não carece, né? Sim. E só vai atrapalhar, a gente vai ter um algarismo a mais para multiplicar, né? Então você pode tirar sim, só não pode tirar se estiver no meio do número. Perfeito. Então fazendo aí, ó, 5 vezes 5 dá 25, esse 2 vai subir, né? Lembrando que nós só podemos ir até o 9, aí fizemos 5 vezes 3 dá 15, com esse 2 que subiu, 17. Esse 1 vai subir também, né? Pelo mesmo motivo que o 2 subiu. Muito bem. 5 vezes 2 dá 10. Com esse 1 que subiu, 11. E aí você pode já descer o 11, né, Osmar? Porque acabou a multiplicação pelo 5. Agora a gente vai fazer pelo 2, colocando aquele maisinho ou então o 0, né? O que é de gosto aí, né? É regalo da vida, mais uma vez falando aí para vocês, né? Aí vamos fazer, ó. 2 vezes 5 dá 10. Só que aí o 1 sobe, né? Tudo que passar, né, Osmar? Tudo que passar do 9 aí, né? Se ficar 2 algarismos, um deles vai subir. Só fica 1, tá? 2 vezes 3, 6. Com 1, 7. Não teve nada para subir. Vamos fazer 2 vezes 2. Vai dar 4. Agora fazendo o somatório, né? Desci o 5. 7 mais 0, 7. 1 mais 7, 8. 1 mais 4, 5. Agora vamos posicionar a vírgula, né? Perceba que nós temos uma casa decimal para cada número, né? Então nós temos 2 casas decimais para a nossa resposta. Então a nossa vírgula vai andar 2 casinhas. Resposta, 58 inteiros e 75 centésimos, né? E tá acabando, né, gente? Tava gostando bastante de fazer continha aqui, discutir com vocês e tal, mas eu tenho certeza que foi de grande utilidade para vocês. Mandem aí, né? Vai subir o QR Code para vocês, mandem aí suas opiniões, mandem também questões, questionamentos. Vai ser um prazer ouvir você e saber o que você acha das nossas aulas. Muito obrigado, Osmar. Tony, obrigado a você, obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Tchau, tchau.